lindos, maravilhosos professores de balé clássico. Hoje nós vamos dar início ao nosso módulo de História do Balé Clássico. É importante a gente conhecer um pouquinho nosso passado, de como o balé se formou, de como ele vem crescendo, de como ele vem se transformando, porque ele continua sempre se transformando. E nós vamos dar início aqui, gente, a origem do balé clássico, certo? Então, vamos falar um pouquinho antes de começar a conceituar o balé clássico, de quando começou. A gente sempre fala lá no ano de 1500, 1508, que se iniciou o balé clássico. Mas antes disso, a gente teve, ele não surgiu do nada, né? Lembrando que antes disso, a gente estava ainda no período do feudalismo, o controle da igreja, do puritano, né? De que dançar era satânico, né? Então, assim, ali existia, assim, as festas, né, dos nobres, né, e existia as apresentações dentro dessas festas, né, que é chamado os momos, né. Nunca era uma festa voltada só para dança, né, sempre era um tipo de dança, música, né, arte, tudo contextualizado, máscaras, né, então quase lembrava um baile de carnaval, né, máscara, alegorias, né, fantasias, né, então assim, isso foi um precursor do balé clássico, né, mas por que a gente não fala que o balé clássico foi criado nesse período? Porque ainda não existia, era um momento festivo, mas não existia ainda um ponto importante do balé, que era a dramaturgia, né? A interpretação. Então, isso surgiu depois, lá sim por volta dos anos 1500 e bolinhas, né? E aonde que começou, então, essa questão da dramaturgia, de realmente surgir uma apresentação, né? Surgiu nas cortes italianas, né? Quando a gente fala que é na França, mas isso já começou na Itália, né? Era início do século XVI, né? E o termo, inclusive, balé vem do termo baleto, né? Dancinha, bailinho, né? E aí era ainda uma festa da nobreza, era apreciado pela nobreza, eram apresentações que começaram a surgir, né? Nos momentos de festa, né? Mas já havia uma interpretação de personagem ali que começou a caracterizar. E aí surgem dois nomes muito importantes, que é a Catherine de Médici e o Balthazar Bongevue, né? Que eu estou falando Bongevue, não sei se é essa a pronúncia, mas acredito que seja, né? Que parece um nome francês, mas vocês já vão descobrir que não é tanto assim. Né? Então, quem é a tal da Catarina de Médici, que falam que é uma das precursoras do balé? Ela é uma nobre italiana, né, que casou com um príncipe francês. Percebem agora, lógico, por que foi... Diz que o balé nasceu na França. Não nasceu na França, ele nasceu na Itália, mas essa italianinha aí levou consigo, né, ela casou muito nova, com 14 anos, ela levou consigo aquilo que ela estava vendo lá na Itália. Né? E quando ela casou com o príncipe Henrique, que depois ela virou rainha, né? O príncipe Henrique virou rei, né? Aí sim que ela ganhou mais poder. Na verdade, o príncipe Henrique é conhecido como um príncipe um pouquinho controlador. Quando ele saía, ele não deixava muitas coisas na mão da rainha para ela tomar decisões importantes. Mas ela participava assim de algumas decisões dessa parte cultural. E dessa parte cultural, o que ela fez? Aquele carinha que eu falei ali, o Balthazar Bongevue, né? Já vou falar ali depois. Opa, voltando aqui. Ih, papai. Não tá voltando. Aqui, o Balthazar Bongevue, que eu citei aqui na frente. O que ele era? Ele foi um dos primeiros mestres de dança. Ela trouxe ele da Itália para a França para trazer esses balés, da qual ela começou a ser os primeiros balés de corte. Então, ela foi a responsável de realmente começar a sistematizar ali uma apresentação na França. E a França depois abraçou essa ideia e realmente começou a desenvolver de uma forma fantástica, né? Então, assim, ela teve 3 filhos, os 3 filhos reinaram, né? Então, era uma mulher impotente, era uma mulher potente, né? Uma mulher que realmente... tomava suas decisões quando possível, mas ainda dentro de uma época da qual realmente a mulher não era tão valorizada, lembrando disso, né? No seu poder intuitivo, né? Então, o que aconteceu? Ela trouxe lá a dança da Itália para a França, né? E isso
Para os franceses, lá diferente na Itália, era valorizado pela nobreza, era, mas os franceses se encantaram. Os franceses realmente, poxa, gostamos desse negócio aí. E foi por isso que a França é quase conhecida como berço do balé clássico, porque eles sim desenvolveram o balé, né? Começaram a tomar frente do balé, né? E a Itália veio logo atrás também se desenvolvendo, já no seu conceito lá, né? Mas realmente foi na França que começou a surgir os primeiros mestres lá, os primeiros mestres de dança, né? Que realmente começaram a desenvolver. E esse aqui, o Balthazar Bongevou, que a gente pode considerar um dos primeiros mestres de danças, poderia ter surgido ter outros aí, né? Mas esse é o grande conhecido por causa da Catarina de Médici, que levou lá para trabalhar realmente diretamente para ela, né? Então ele se mudou para Paris em 1555, ele era italiano, mas ele tem esse nome afrancesado justamente porque ele se desenvolveu lá na França, né? Mas o nome original dele é Baltasarini de Bandioro. Bandioro, acredito que seja assim a pronúncia, Bandioso. Não falo italiano. Mas é isso aí, a gente pode jogar lá no Google Tradução, né, gente? Saber realmente a pronúncia. Podia ter feito isso até antes da aula para poder realmente pronunciar certo. Mas eu realmente sou uma pessoa que eu não me apego muito à pronúncia dos nomes, porque eu acho que essa questão de diferença cultural, da gente pronunciar na nossa própria língua, também é possível transformar tudo isso até nos nomes. Então ele participou, né, da primeira Mascarada Defensa de Paris, que é conhecida em 1572. Esse é um dos primeiros episódios conhecido como caracterizando o balé de corte, né? Então, assim, um balé uma apresentação de dança, né? Então ele montou também um dos primeiros balés que foi para reconhecer um rei da Então ele também montou um dos primeiros balés para reconhecer um reinado polonês, né? Realmente quando eles foram visitar na França, aí ele fez esse balé para realmente apresentar e para poder homenagear mesmo o novo rei, né? Isso foi em 1573, né? Mas o grande primeiro balé, né, conhecido como balé, primeiro balé de corte, é o Ballet Comique de Lorraine. Né? Esse balé foi apresentado no casamento da rainha Louise, né? Nesse casamento aí, ó, pra você ter noção, custou mais de 1 milhão de écus, né? Esses écus eram uma moeda, né? Tipicamente lá francesa, né? Da época, né? E foi um balé, realmente essa foto, inclusive, ó, deixa eu pôr minha fotinha pra cima aqui, ó. Foi um balé enorme, que durou mais de 5 horas. Então, tipo, tinha muita gente assistindo, muita gente. Então, assim, ele virou muito conhecido. Foi um dos primeiros balés de corte, que a gente pode dizer, digníssimos, assim, de uma apresentação espetacular. E lógico que o Bongevou participou dela também, como porque sempre os mestres de dança dançavam nos seus espetáculos, tá? Uma característica comum, muitas vezes, aí ainda que vemos por aí, né? Então, os mestres de dança que começaram a surgir nessa época, né? Eles não tinham só a função de ensinar dança, eles tinham uma responsabilidade dentro do reinado, né? Então, assim, eles participavam ativamente, até politicamente, do aquele reinado, né? Então, entre as funções do mestre de dança, vamos ler aí. Está a ensinar os passos de dança aos cortesões, lógico, né? Se ele era um mestre de dança. Compor as músicas usadas em cada balé de corte. Então, geralmente, eles não eram só bailarinos, eles eram músicos também. Olha a importância aí, gente. Vamos resgatar isso aí, vamos aprender música, né? Aqui no curso a gente vai ter algumas coisas também de música. Né? Compor as coreografias em todo o enredo do balé de corte, encomendando de acordo com cada ocasião. Então, eles faziam tudo, né? Ser parte ativa do espetáculo, apresentando-se como solista nas partes de maior dificuldade técnica. Escrever os tratados de danças, que eram os códigos, as regras, os passos, enredos de cada balé de corte. Olha quanta responsabilidade. O cara fazia tudo. Exercer a diplomacia quando delegações de outras cortes visitavam o palácio do seu tutor. Lembra lá que ele fez espetáculo para realmente apresentar? Então, assim, era algo mais diplomático, né? Então, assim, a pessoa tem um envolvimento ali de conhecer a história do outro, de apresentar algo que agrade, né? Então, tudo isso. Exercer funções cerimoniais em casamentos e batizados, na ausência do impedidor de um tutor. Então, assim, eles também tinham essa responsabilidade social de cerimônias, né? E aí, né, temos um pequeno trecho aí da história, mas surge depois, o balé vinha se desenvolvendo, o balé de corte vinha se desenvolvendo, mas aí, aonde a coisa bum, explode. Realmente, onde a coisa começa a evoluir é quando surge esse rei aí, o Rei Sol. Ele recebe esse nome, Rei Sol,
Até porque ele era um bailarino e ele participou de uma apresentação, né? Que ele realmente brilhava como o sol. A roupa dele era um brilho em pessoa, né? Então, esse que é o Ballet de Lanútte, né? Então, ele realmente se apresentou com uma fantasia extremamente brilhante. E é por isso que ele recebeu esse apelido, o Rei Sol, né? Luís XIV, né? O famoso Luís XIV, né? Ele foi responsável, gente, pela profissionalização da dança. Responsável por... Ele era um amante da dança, dos balés de corte. E esse cara aqui foi o que realmente falou assim, eu acho que eu vou investir nesse negócio. Veio contra, inclusive, né, aquela história da igreja que não podia dançar, que não sei o que. O cara realmente falou, não, eu gosto desse negócio, eu gosto de dançar. E eu vou pôr dinheiro aí, eu vou investir nesse negócio aí. E ele aí fez o quê? Ele criou a primeira Academia Real de Dança em 1661. Então percebe a importância desse cara, que se não fosse ele, talvez não tivesse o balé clássico do jeito que a gente conhece, porque foi dentro dessa academia que a coisa realmente começou a evoluir. Por quê? Ele chamou um mestre de dança que mudou tudo dentro do balé clássico. Ele tinha uma visão diferente. E não tem como não falar de Luís XIV sem falar de Belchamps, né? Então, Charles Louis Pierre de Belchamps, né? Nessas horas aí eu falo um francês mais ou menos, e eu sei que tem alunos que falam francês aí, então depois me corrijam lá, se eu falei errado, com certeza vou ter correções aí. Mas aquela história, né? Estamos falando em português. A profissionalização dos bailarinos, então, surgiu a necessidade de se codificar a técnica do balé clássico. Essa necessidade foi suprida pelo trabalho dos mestres de dança, que se ocuparam em catalogar e classificar toda a dança clássica. Entre esses mestres se destacou Belchamps. E daí, quando a gente fala de Belchamps, esse cara, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, é o cara que criou as 5 posições do balé. E quando esse cara cria 5 posições do balé, significa que o balé ele muda toda uma questão, que é a principal. Por que nós temos as 5 posições de balé? São posições visualmente, esteticamente melhor para o público. E percebe que aí o balé começa a ganhar uma importância de apresentação, porque até então era uma apresentação assim, né? Tipo dentro de um contexto festa e tudo mais. Então aí começa a caracterizar realmente as primeiras apresentações para público, que as pessoas fossem assistir para público, né? Então, Belchamps começa a criar essa ideia e codificar realmente os passos de dança, né? Quero lembrar ainda que lá desde os momos, ainda nessa época aqui as mulheres já começavam a participar das apresentações, mas os papéis principais eram dos homens, né? E as mulheres tinham aquelas roupas extremamente adornadas, que impossibilitava qualquer passo de dança que a gente conhecesse hoje em dia, impossível, né? Então, assim, nós vamos continuar depois na outra aula, vamos falar um pouquinho mais, partindo aí de Belchamps, porque é o grande cara, né? Pra gente falar sobre esse pensamento dele aí, né? Mas nessa aula aqui, eu quero que vocês, além de aprofundar a pesquisa de cada coisa que eu falei aqui, porque é importante vocês realmente despertar o senso de pesquisa, e estar buscando mais conhecimento, mas espero que tenha abertamente vocês aí da onde surgiu, né? Porque se o balé era tão diferente naquela época, o que define ali que iniciou-se o balé ali? Porque não é o balé que a gente conhece de hoje. Não, o balé não se criou daquele jeito, não, faz o tandi, faz o plié, faz o que. Não, o balé não era nada disso. O balé era por isso que chama de balé de corte. Esse balé de corte, inclusive, depois nós vamos ver lá na frente, quando a gente fala de dança caráter, o historical dance, que inclusive Vagando no Ballet Academy trabalha ainda, algumas escolas trabalham ainda, que é puxando a ideia desse balé de corte, balé de apresentação, balé de rodeio, não rodeio de cavalo, não, gente, eu tô falando de rodeio vamos falar circular, rodeio não. Circular numa pista de dança, vamos dizer assim, né? Aí vem uma evolução, se a gente for falar da história da dança, não só do balé clássico, gigantesca, certo? Então eu deixo esse questionamento para vocês. O que então classifica que aquilo lá era um balé? Né? Qual característica do balé que se tem em comum dentro do balé de corte, o balé que a gente tem atualmente? Eu falei nessa aula, gente. Espero que vocês tenham notado, tá bom? Nos vemos em breve, então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Um abraço.